Sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão de Luz, podcast espírita. Eu sou uma das entrevistadoras, Vanessa Felizbino. E o meu colega hoje está do meu lado. Diego Guimarães, aqui fazendo companhia para Vanessa mais uma vez. Quem são as nossas entrevistadas hoje, Vanessa? Hoje nós temos a honra de reconvidá-las. Elas foram intimadas. Novamente estamos conosco, Sônia Conte e Maria Esther Gonçalves. Meninas, uma boa noite. Muito feliz. Boa noite. Em tê-las aqui novamente. E hoje o nosso tema é obsessão e desobsessão. Foi um tema pedido, então há pedidos. Por isso, nossas colegas bem experientes aqui, né, Diego? Então, hoje nós vamos ser já diretas, já vamos ao primeiro pergunta. Então, meninas, como a gente pode definir a obsessão espiritual de uma forma simples? A obsessão é a atuação de um espírito persistente numa pessoa, né? Diz a Felicalda Schubert, nos seus livros, que há uma situação tão grave que é quase como uma epidemia o que está ocorrendo com processos obsessivos com as dias de hoje. E a gente identificar uma obsessão, eu acho que só pela pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais, influem os espíritos em nossas existências? Muito mais do que possais imaginar, são eles que vos dirigem. Então, a atuação deles é persistente em cima de nós. Nós é que temos, eles chegam até nós por quê? Pelas nossas imperfeições morais. Nós somos aquela, como diz, a portinha aberta. E é possível estar sendo obsidiado e não perceber? Quais são os sintomas que a obsessão apresenta, tanto físico quanto mental? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Obrigada pelo convite de vocês. É um tema que sempre me atraiu. Eu gosto muito do tema obsessão, de estudar, de explanar. E nós vivemos num mundo inferior, um mundo de provas e expiações. Devido a essa nossa inferioridade, não tem como não ter processos obsessivos. Porque aqueles que nos envolvem espiritualmente, que estão convivendo conosco no planeta, mas no plano espiritual, ainda são irmãozinhos inferiores, talvez tanto quanto ou mais que nós. Porque nós também somos seres ainda numa escala mais inferior. Então, as nossas inferioridades é que atrai esses irmãos que vêm nos influenciar. Muitos perguntam por que Deus permite que eles nos envolvam, que eles cheguem até nós, que eles causem danos a nós. Na verdade, é um aprendizado, tanto para eles quanto para nós. Talvez se nós não tivéssemos influenciações, nós iríamos nos acomodar no nosso estágio evolutivo. Então, essas influenciações negativas faz com que procuremos nos melhorar, à medida de que temos conhecimento disso. Então, assim, como que eles influem? Eles influem de uma forma fluídica e influem de uma forma psíquica sobre nós. Fluídica vai atingir a nossa questão física, trazendo muitas vezes doenças ao nosso corpo físico. E a psíquica faz com que vamos atuar de forma, às vezes, muito ruim para nós e para o meio. Isso é muito sutil. Como que a gente observa? Se a gente não tem o conhecimento, o que acontece com a maioria das pessoas, tem esse conhecimento, e isso é uma das missões do Espiritismo, levar esse conhecimento para as pessoas. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não se percebe da influenciação que está sofrendo. Mas a influenciação está acontecendo. Então, quando a gente já tem esse conhecimento espiritual, pouquinho que seja, ou já se conhece um pouco, aí vem a premissa do conhece-te a ti mesmo,
tu vai começar a observar que algo está errado contigo. Tu estás tendo pensamentos, observa que não são muito teus, tu estás tendo sentimentos que não é aquilo que tu quer cultivar, tu está dizendo coisas que não condiz com a tua índole, com a tua maneira de pensar, e aí tu já começa a pensar, isto, eu estou sendo influenciado por isso. Tu começa a ter dores, tu começa a ter doenças, e às vezes essas doenças vão andando, e muitas vezes a pessoa carrega uma existência inteira, arrasta doenças profundas, depressões ou outras doenças físicas, que ela vai e faz aquela romaria nos médicos e remédios e nunca sabe o que é ou por que está acontecendo, e ela não tem esse conhecimento. Mas às vezes ela tem a bênção de que alguém orienta, vai procurar o conhecimento. E isso muitas vezes liberta a pessoa. Então, as influências são sutis. Quanto mais nós vamos dando guarida para a influência, se aprofundando. Um exemplo. Eu posso gostar de bebida alcoólica. Gosto de bebida alcoólica, já trago esse gosto de outras existências. Mas hoje eu tenho conhecimento que isso não me faz bem. Isso não é bom para mim. Eu vou lutar contra essa inferioridade. Mas, de repente, eu começo a me observar que eu estou bebendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é interessante que as situações vão aparecendo, vão aflorando para que isso aconteça. E a gente vai se deixando levar. Quando eu vejo, eu já estou bebendo todo dia e eu estou gostando, eu tenho aquela tendência inferior. Então, eu vou ter que ter esse start em mim de que, peraí, por que eu estou bebendo? Se eu me propus a não beber, se eu sei que isso me faz mal, o que está me levando a... Por que eu estou gostando disso? Esse gosto está dentro de mim. Então, eu vou ter que trabalhar isso em mim, não ser mais influenciado para... Tony, dentro do que tu falasse, às vezes nós atendemos pessoas que dizem assim, eu não quero, eu luto contra, mas alguma coisa me empurra. Isso. Alguma coisa me empurra e eu me deixo empurrar. E às vezes eu não devo me deixar empurrar, mas lá no fundo eu gosto da... Posso trazer as tendências até de outra existência, né? Com certeza. Né? Se eu vim para vencer, mas eles leem o nosso pensamento. Então, eles sabem o que nós trazemos, né, dentro de nós, e eles podem estar, sabe, cutucando para que a gente chegue a esse ponto, né? Ele falou uma coisa interessante. Eles leem os nossos pensamentos e muito mais. Não é porque eles são espíritos maus, digamos assim, ou estão num estado mau, mas eles são inteligentes. E nós temos fixado em nós, no nosso perispírito, as nossas tendências, as nossas inferioridades, assim como as nossas. E eles têm essa capacidade de observar nossas inferioridades. E é ali, naquelas inferioridades, que eles vão para cima daquelas nossas inferioridades. É a tal da porta aberta. O que seria aquela porta aberta, Esther? São as nossas tendências, né? Nossas tendências, os nossos desvarios sexuais. Né? A tendência que tem para bebida, para droga, né? Ódios, ressentimentos. Então, aquilo ali, a gente diz assim, a gente não abre a porta, a gente escancara a porta. Chega com a maior facilidade em nós. Essa é a grande realidade. Então, o autoconhecimento é muito importante, né? Com certeza, né? Ajuda. Então, há muito tempo atrás, eu comecei com uma dor de cabeça muito forte. Eu não sou pessoa de ter dor de cabeça nem enxaqueca. Tá. E eu tinha caído na sala, caí de costas. Caí, na hora ali eu tive um impacto, tive muita dor. Depois passou, deixei por isso mesmo. Mas como começou a dor de cabeça, eu resolvi ir no neurologista. Fiz todos os exames, aí ele chegou à triste conclusão: tu tens uma enxaqueca, porque do resto não tem mais nada. Aí eu
Agradeci o médico, eu disse, eu sei como é o nome dessa enxaqueca. Hum. No trabalho mediúnico que eu ia ter, eu pedi para a espiritualidade se essa entidade não poderia se chegar. Ela chegou rindo, debochando. Mas como eu te atrapalhei, né? E olha que eu fiquei um tempão com dor de cabeça. Quer dizer, se eu não tivesse feito o exame, eu fiz pelo fato de eu ter caído, né? Sim. Pode ter, de alguma forma, dali, minha filha, nunca mais tive dor de cabeça nem nada. Não, Nós também não podemos, assim, qualquer coisa que a gente tiver, achar que é espiritual. Sim, A gente tem que usar a medicina. A medicina está aí certeza. para isso. Sim. Então, assim como a Esther colocou, ela foi a procurar, ela fez os exames, tudo. Não acharam nada. Então, peraí. Tem uma influência nesse negócio. A gente tem que procurar primeiro a causa, porque pode ser uma causa física, realmente. Como uma obsessão pode levar a nós termos uma causa física. E O a Joana de processo Ângeli, vai- ela disse que o diagnóstico é fácil. Isso é é o o tratamento. E que é o difícil no negócio, que dá para diagnosticar. E de uma hora para outra, a pessoa está irritada, a pessoa não se aguenta, qualquer coisa explode. Mas lá não era assim. Tem alguma coisa errada nessa situação, né? Então, tu começa a ver que aquele comportamento não está muito certo. Então, nós temos que analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Nós queremos saber quem é que está ao nosso lado, é só analisar o nosso pensamento. Não precisa nem perguntar para aquele que tem a evidência, tem alguém do meu lado, como é que é aquela entidade? Não. Analisa o teu pensamento, tu sabe quem é a tua companhia. Está do lado. Diga-me com quem anda que te direi quem é. E é como diz a Sueli, está sendo quase como uma epidemia. Né? Os desvarios sexuais das criaturas estão achando que hoje em dia tudo pode. Não é bem assim. Sim. Bem Não, assim. tá bem feio o negócio. Tá feia a situação. Tá. As coisas não são bem São assim. muitas portas abertas. Muita, demais. Mas a gente sabe. Porque nós estamos num período de transição e que a espiritualidade inferior, digamos que entraram em desespero. Porque eles sabem que é o momento final de tudo isso. Então, né, vamos levar todo mundo para o nosso lado. Né? Levar para o mal tá cheio de gente. Agora, levar para o bem, sempre aparece umzinho lá, né, bem disfarçadinho. Então, nós, encarnados, é que precisamos nos antenar mais nos nossos comportamentos, nossos pensamentos, na nossa rotina. Nós que precisamos nos antenar mais para não sermos vítimas também dessa situação. Orar e vigiar. Eu ia dizer agora, Orar e vigiar do Evangelho, né? Viu? Sônia, tu estivesse comigo no encontro de Áreas lá em Tubarão. Isso. E foi dito que a mudança é inevitável. E a espiritualidade inferior sabe disso. Mas o que eles puderem fazer para retardar, eles vão fazer. Com certeza. Tudo que eles puderem fazer para atrapalhar esse projeto de vida. Não, e se é de um passado, existem contas a ajustar. Porque ninguém vai se colocar naquela posição do coitadinho que está sendo obsediado. Ninguém é coitadinho. Existe uma obsessão e por existe uma entidade. Eu estou me afinizando com aquela entidade. Eu estou sendo aquela porta aberta, por isso que a entidade está chegando em mim. Porque se eu estiver ligado na oração, firme, nos bons pensamentos, eu vou criar uma parede, um bloqueio àquela sintonia comigo. Então, não existe. Hoje é a entidade que me tá me fazendo mal, mas quem sabe não fomos nós que, num passado, prejudicamos de alguma forma? São os nossos cobradores. Por isso que o Cristo diz, te reajusta enquanto tu estás a caminho com o teu adversário. Sim. O Evangelho é muito claro, mas nós não fazemos isso. Nós temos que também ter consciência, eles são nossos cobradores, mas eles também são. Sim. Não podemos pegar no colo, mas temos que ter piedade para eles também. Mas há casos que eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o obsessor é um grande amigo. Porque muitas vezes, num processo obsessivo, ele te traz para dentro de uma casa espírita. Faz evoluir. E aqui tu te encontras. Então, ele vai ser auxiliado e tu também vai ser auxiliado. Então, a gente não pode colocar assim que somos não tinha pensado a por esse pior lado. criatura.
No Mas fim, eles não. ajudam, então. No fundo, muita É. gente vem por um processo obsessivo Sim, e se integra à casa. Ele acaba sendo instrumento de evolução para nós. sim. Exatamente. E verdade. muita gente não Exatamente. se perde em certas coisas por causa do Uhum. que fica ali segurando ele o tempo todo, porque se soltar ele vai se perder. É que a visão que se tem é que o obsessor é um mal que eu não Não, consigo me não, livrar, não, né? não. Eu sou a vítima. Não. Só que quando Não a é gente bem começa a estudar, vê que nós temos a nossa responsabilidade. Aliás, a maior responsabilidade é nossa. E é Então, interessante o que tu falou do estudo. Quando a gente está lendo o Evangelho, está estudando, a gente está orando, se eles estão perto, eles estão recebendo também. Eles estão aprendendo com a gente também. Muitas vezes é permitido que eles fiquem junto de nós para que eles aprendam também. Porque eles estão ali. Quantos vêm na mesa mediúnica, numa desobsessão, e dizem: eu não aguento mais essa pessoa que só ora e faz evangelho? Ele estava aprendendo, ele estava junto. Então, nós não podemos olhar eles como os monstros da Não. história. Não. Eles são irmãos nossos. Estão numa questão inferior, se acham no direito Estão de no serem erro, né? cobradores, É. fazer a vingança pela mão deles, Sim. mas eles sofrem. Eles também sofrem. Existe contas a se ajustar. Ajustar. Ambas as partes. Lembrei passado. de um filme do Divaldo, do obsessor dele, que tava há 300 anos, como diz ele ali, né? Aí quando o Divaldo pegou lá a criança que era a mãe dele, né? Uhum. Aí que ele, não é fácil perdoar, porque eu tô te obedecendo há tanto tempo. Lembrei agora dessa. Aí é que ele se libertou daquela entidade. Né? Foi. E às vezes perdura um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas o quanto essa entidade, estando do lado do quanto ele aprendeu? Ele não queria largar o negócio porque o ódio dele era muito grande. Mas enquanto ele ficou ali, ele aprendeu. Ele aprendeu muito. Até que pelo amor ele venceu a superioridade do. Olha, Bom, para todo mal tem um remédio. E quais os tratamentos que o Centro Espírita oferece em casos de obsessão? não, eu perguntei as Não, já foi portas. por- Ah, tá, das As portas portas. abertas. Perguntei já. Então, assim, o Centro Espírita. Aqui a gente tem o atendimento onde o atendente escuta as mazelas de quem vem e orienta dentro da doutrina espírita. Não somos psicólogos e não estamos aqui para dar diagnóstico ou para dizer o que é para a pessoa para fazer ou para dizer, ó, tu tem um obsessor, tem uma entidade contigo. Não é esse o objetivo do atendimento fraterno. O atendimento fraterno é para deixar a pessoa fazer a sua catarse, soltar para fora as suas dores, e aí a gente entra com o tratamento da catarse. Vem o passe, que vem água fechada, que vem o evangelho, que vem o estudo, que vem as palestras. E que nas quintas-feiras, a nossa casa, particularmente, nós temos um trabalho só de desobsessão, onde, enquanto as pessoas estão na palestra, tem um grupo lá embaixo de médios atendendo esses espíritos inferiores, orientando, mostrando o caminho para eles. Então, esses seriam os remédios que oferece. Mas eu trouxe de Joana de Ângeles, Remédio para Obsessão. Eu até vou ler, se você permitir. Sim, claro. Joana nos diz o seguinte: remédio para reeducação na base do evangelho. A pessoa tem que ser não só a pessoa que está sendo obcecada. Prece, muita prece. Paciência. Nós não podemos achar que vou numa casa espírita e vão tirar por um milagre aquele mal de sobre mim e eu vou continuar a minha vida como era. Não é. Vai continuar a tua vida como era, logo tu vai estar de volta. Um vai e vem outros. A gente continua nos mesmos erros. Vigilância. Vigiai e orai. Vigilância. Vigiar os nossos pensamentos. O que a gente escuta. O que a gente olha. O que a gente assiste. Observa o que a gente gosta. Muita vigilância. O amor. O amor para conosco mesmo. Aqueles que
aquele que está nesse momento. Eu preciso orar por ele. Eu preciso que Deus olhe por ele também. Eu tenho que chegar nesse ponto de ter esse dom de dizer, eu estou sofrendo. Também sou. Também eu sou. Algum dia eu te fiz. Ou talvez tu ache que eu fiz. Talvez eu não lembro nesse momento. Então, eu te peço perdão. Se eu fiz o mal, eu te peço perdão. Que a gente possa continuar a nossa existência. Um dia a gente se encontrar e poder agirmos de forma diferente um com o outro. Então, isso é amor. A disciplina rigorosa. A disciplina do pensamento, das atitudes, a disciplina da fala, a disciplina da oração. A disciplina é fundamental na existência. Do estudo. Nós precisamos estudar muito, nós somos muito ignorantes espiritualmente. Muito. A gente acha que está numa casa espírita estudando há 5 anos, já sabe tudo. Mas olha, é a vida inteira e não sabe nada ainda. Sim. E a gente se dedica muito pouco ao estudo daquilo que vai ser a nossa existência para sempre. Uhum. Nós estudamos mais com o que a gente quer de coisas agora aqui do que aquilo que vai ser realmente importante para o resto da existência. A reforma íntima tão falada, a gente precisa se modificar. A gente precisa modificar nossa maneira de ver a vida, ver Deus, ver Jesus, analisar os nossos porquês, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu vou, o que vai ser de mim. Eu tenho que fazer essa meditação quase que diária. Abrir os meus olhos de manhã e dizer, por que eu estou abrindo os olhos hoje? Por que eu estou acordando aqui novamente? O que eu ainda preciso fazer? O que eu ainda preciso aprender? Então, faz parte da nossa vida. E o cultivo dos. Às vezes parece um pouco difícil dar valor. Ontem eu escutei no atendimento fraterno, eu falei para uma pessoa e a resposta dela foi: dar valores hoje em dia é. Olha a resposta. Eu fiquei assim, eu disse não. Vai cultivar valores para ti, não é para o outro. É para a tua existência, para a tua vida, para a tua caminhada, para o teu bem-estar. Então, assim, não pensa em agradar o outro. O mal vai dizer que tu está. Claro que o mal vai continuar sem cultivar. Então, é necessário cultivar. Nós estamos num momento que estamos sendo chamados cada vez mais para o nosso interior, nossa vivência. Vamos estar conectados, sem se preocupar. Os valores e as virtudes, né? As nossas virtudes, com né? certeza. E desenvolver as. Mas a resposta dela está de acordo porque ela só olha para esse lado, né? Sim. Talvez por isso que agora, não sei qual era o problema dela, mas o sofrimento dela seja por este motivo, né? Uhum. Que ela só vê o material, ela E não vê o lado está espiritual. sendo justo. Nos procurou porque está passando por problemas materiais. Não se preocupou com seus problemas espirituais, com a sua vida espiritual. Ela não se preocupou com isso. Está se preocupando com a questão material. Então tem que haver, às vezes, esse sofrimento para nos trazer aqui. Nos trazer para procurar o conhecimento. Então, teu valor é o material? Então, material. E aprender a pensar no teu espiritual. E hoje em dia, com a tecnologia, com a liberdade, redes sociais, eu acho que contribui para o não valor, para o material. É tudo muito, muito rápido. É. Aperta o botão do delete. Isso. E tudo se encerra. Os valores família, né? Eu vejo que está se perdendo muito, educação. Realmente assim Olha, tá sendo um tema demais, eu tô adorando. A disciplina, a responsabilidade, aquelas coisas que parecem. Porque a gente só quer. As pessoas querem o fácil, né, Esther? Tudo que é o fácil, né? Fala em disciplina ou é o cultivo a disciplina de saúde de corpo, que é um lado bom,
mas tá virando aquele fanatismo, né? Mas é realmente assim, realmente é perfeito o que a Mas Sônia nem falou. dessa forma tá. Os desequilíbrios É. emocionais estão descendo para o corpo físico em forma de enfermidades no corpo físico. Então as pessoas estão enfermando o corpo físico pelos desequilíbrios emocionais que elas têm. Por isso que a Porque o gente nunca corpo viu. físico é o saneador do nosso espírito. E por isso que tá tanta onda de não tô, que é a regra, né? Ah, tem tanto câncer por isso, mas Mas, infelizmente, de forma geral, né? De uma em forma geral, as geral, doenças. tá demais assim, né? Não, demais. E já que falamos em doença e processo obsessivo, o centro espírita, ele é a favor de que se procure a medicina, porque ele Com é a favor de certeza. ciência. Então a gente Sim. sempre recomenda, As duas coisas têm que nos andar casos juntas, que né? tem as Exato. enfermidades, faz o trabalho espiritual aqui na casa espírita, mas também procura a medicina. Com certeza. Não podemos dispensar da medicina, mas a própria medicina também já está vendo, porque quando percebe que dá o tratamento para a pessoa, ela melhora, daqui a pouco volta tudo, o próprio médico está perguntando, mas o que é que está acontecendo na tua vida? E aí ele está chegando à conclusão que é o emocional que está danificando a parte física da pessoa. Até os médicos estão chegando nessas conclusões, né? Então, a próxima pergunta. Como que é o trabalho de desobsessão? Existe algum roteiro? Como é que é esse feito? Olha, é um trabalho mediúnico de muita responsabilidade. Responsabilidade de quem dirige e também daqueles que estão ali participando, né, do trabalho, dando a passividade ou outros de sustentação do trabalho. Esse trabalho eu acho assim que é muito importante. Tem que ter bastante, que é uma equipe que tenha bastante equilíbrio, né? Uhum. Que vem entidades às vezes bem sofredoras, difíceis, né? Sim. Para serem ali para a gente conversar com as entidades. E às vezes também não é só num papinho que tu consegues chegar no coração delas, né? Às Sim. vezes vem uma mãe, a entidade meio que se deixa, né? Se emociona Uhum. e consegue afastar, outras vezes são levadas ao plano espiritual adormecidas. Mas é um trabalho mediúnico, eu chamo assim, com muita responsabilidade. Aliás, todas as atividades na casa, por mais simples que seja um estudo, tudo é responsabilidade. Pois, Ter, me surgiu uma dúvida agora. Esse trabalho de desobsessão nas casas, é toda casa espírita que faz ou algumas não fazem? Aqui Não. em Criciúma, eu acho que desobsessão mesmo, só nossa. Ah, é? Tem. Eu achei As que... outras. Não, Então, que bom que eu fiz essa não, pergunta. não Surgiu tem. agora. Eu não sei por que as outras casas não fazem. Pois é, porque é tão Não importante. consigo entender isso, Sim. né? Mas a gente também sabe que também num trabalho mediúnico se faz um Sim, trabalho de também é desobsessão, né? feito, São é. entidades, são doutrinadas ali, Sim. não deixa de ser, né? Sim. Mas ali são trabalhos específicos, né? Uhum. De trabalho para uma desobsessão. E é muito importante. Aproveitando essa questão, pode falar um pouquinho sobre o preparo do médium e também do assistido? O comportamento que ele deve ter quando vem na casa. Não, mas o assistido, ele não vai participar do trabalho. E nós vamos, naquele momento, a equipe mentaliza aquela pessoa, o local onde ela mora, ele não vai participar. Mas é Agora, importante que ele esteja sintonizado aqui com o ambiente, né? Em oração, seria que o ele se melhor, né? desligue de tudo lá Seria fora. o melhor naquele momento que a pessoa ficasse na sua casa, entrasse em oração ali, ficasse, né, mais contida ali na sua casa, né? Seria o melhor. Agora, a responsabilidade daqueles que vão participar é como em qualquer trabalho. Eu estou num trabalho da casa, seja para um trabalho para o passe ou de cabine, eu tenho que saber também que eu tenho que ter um certo cuidados, porque eu vou a fazer uma atividade na casa de responsabilidade, né? Então, eu não vou naquele dia, vou comer uma feijoada, não posso fazer isso, né? Bebida alcoólica de Nem jeito pensar. nenhum, né? Então, são certas coisas que é o policiamento da própria criatura, que desde o momento que nós já estamos num trabalho de desobsessão, a gente já está bem integrada na situação de como nós devemos nos comportar, né, para essas atividades da nossa casa, né? Principalmente uma desobsessão.
E eu não falei, a nossa casa é o Círculo da Luz em Criciúma, já que que é só a nossa casa agora, mas né, eu não falei antes, então se o pessoal ficar curioso, Criciúma, Círculo da Luz, fazer propaganda, né? E como a Esther falou, é um trabalho de muita seriedade. Então, quais os riscos de fazer um trabalho de desobsessão sem a devida assistência? O trabalho de desobsessão é um trabalho mediúnico diferenciado, onde os médios já têm que ser médios bem experientes. Nós não podemos colocar médios que estão começando nos trabalhos mediúnicos, que ainda não sabem muito bem o que estão sentindo, e aí eles vão se tornar, de repente, um joguete na mão do obsessor. Porque o obsessor, ele não é qualquer um. Ele estuda o mal. E às vezes ele é muito mal. Então o médio tem que ter muito equilíbrio, principalmente no dia do trabalho, porque ele está sendo observado por essa rede de obsessores que vão ser atendidos. O dirigente do trabalho, o dialogador do trabalho, aquele que vai conversar com essas entidades, ele tem que procurar ter uma moral muito elevada. Porque ele vai falar com essa entidade, ele tem que ter moralidade para falar. Porque se ele for uma pessoa pratica atos inferiores, depravações lá fora, ou vícios, quando ele chega aqui, qual é a moral que ele tem para conversar com essa entidade? A entidade até vai dizer, quem és tu para falar comigo? Sim, Quem eles és tu sabem, para né? falar comigo? Uhum. Por que que uma pessoa não pode fazer um trabalho de desobsessão em qualquer lugar ou qualquer momento? Tudo na nossa vida tem que ter o local e a hora. A desobsessão muito mais, porque a equipe espiritual que vai estar auxiliando é uma equipe espiritual já bem mais experiente, e eles também trabalham em outras coisas, eles não estão à nossa disposição à mercê da hora que nós queremos. Então nós temos que ter a hora, o local, o ambiente preparado, preces, que esses médiuns estejam naquela sala pelo menos 15 minutos antes, em oração, lendo mensagens para harmonizar o ambiente. O dirigente do trabalho tem que estar harmonizado, ele não pode estar num momento ruim, porque aí ele também não vai conseguir, para conseguir encaminhar esses, para conseguir ter moral para falar com esses. Então é um trabalho muito sério, que não deve ser feito em qualquer lugar e qualquer hora. E muito menos por uma pessoa ou duas sozinhas. Nós temos que ter uma equipe para trabalhar. Uma equipe que sustente aquele médium que tá dando a sua energia para o obsessor se manifestar. E tem que ter um bom dialogador que consiga realmente convencer, digamos assim, ou mostrar para aquela entidade inferior o quanto ele está cometendo erro para ele mesmo. Uma das coisas que tem que ser mostrado é isso. Estás cometendo erro para ti mesmo. Tu está fazendo mal para ti mesmo. Quando tu faz mal para o outro, tu também afunda junto. Então, tu poderia estar aproveitando esse tempo, esse momento, para te evoluir, para te estudar, para de repente reencarnar, para te modificar. Então, tem que convencer ele a largar a vítima e cuidar dele. Então, tem que ter hora, local, pessoas bem equilibradas e um bom dialogador com bastante experiência. Então, eu acredito que o trabalho mais sério da nossa. Não, e eu também falo assim, que às vezes as pessoas acham, vou fazer um trabalho mediúnico nas suas próprias casas. De jeito nenhum. Não. Aqui tem uma equipe espiritual que tira as entidades, encaminha no plano espiritual. Vai deixar essas entidades dentro da tua casa? Então, de jeito nenhum. O local é a casa espírita. Está preparada para esse tipo de trabalho, né? Muito importante. A gente insiste bastante que a pessoa que vai ser assistida, está sendo obsediada, que ela esteja aqui no momento do trabalho, na palestra. Porque aí fica mais fácil para ela se conectar, para ela se harmonizar e para ela conseguir esse atendimento para esse obsessor. Porque não adianta ela estar lá fora numa festa e, estão fazendo desobsessão lá no Círculo da Luz para mim, tá tudo certo. E ela lá, né, festando. Então não tem como.
Não tem como ser assim. A pessoa também tem que colaborar. Não é dizer que o Círculo da Luz vai fazer por nós. Não. Nós temos que colaborar e fazer a nossa parte também. E é um trabalho de grande complexidade, porque envolve os dois planos. Os Com dois certeza. planos. E exige muito serviço, tanto do trabalhador encarnado e também do Uhum. desencarnado. E por isso que exige tanto preparo. Tem que haver bastante cuidado, esses médios e o dialogador, com a questão da fascinação. Questão da fascinação, para a pessoa não começar a achar que ela tem esse poder de fazer desobsessão de todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer hora. Ela está sendo uma vítima. Está fascinada, achando que ela tem um poder extra, que ela é especial, que ela tem um plano espiritual à mercê dela, está sempre ali pronto para trabalhar para ela, e não é assim. Então a fascinação é algo que precisa ser muito cuidado, muito cuidado. Mas o fascinado muitas vezes não se dá conta. Ele Ah, faz coisas ridículas, Uhum. achando que ele está certo. Quando a gente chega perto de um fascinado para chamar atenção, para tentar mostrar, ele é intuído a se afastar daqueles que estão querendo lhe ajudar. Geralmente o fascinado ele acaba se afastando da casa espírita, ele acaba se afastando dos trabalhos em equipe, porque ele acha que ele pode tudo, ele é especial, ele está sendo assistido por uma espiritualidade muito top, que nem na casa não trabalha, só com ele. E quando a gente começa a chamar atenção, olha, cuidado, né, não é assim. Aí ele se melindra e ele é estimulado a esse melindre, sim, e aí geralmente ele se afasta. isso, né? Muito difícil. Isso vai trazer grandes sofrimentos lá na frente. É, os médios assim, também vigiar, meu Deus. Muito. Vamos uma próxima pergunta. Como que eu consigo ajudar um familiar ou um conhecido que está sofrendo uma influência, mas ele se recusa a buscar ou não acredita? Bom, a pessoa tem que querer se ajudar. É. Se ela não se ajudar, é impossível, né? Então tem que ser pela prece, tem que ser pelo fazer um evangelho no lar, tem que assistir palestra, né? Tem que tomar o seu passe, tomar a sua água fluidificada. Ela tem que fazer uma parte de si. Esse negócio, eu não acredito em nada, a pessoa não está se modificando. É. Até teve uma vez um caso de um processo de um rapaz que estava na droga e a mãe pediu que a gente fizesse um trabalho de desobsessão. E foi feito. Foi tirado um monte de entidade. Tempo depois ela chegou lá. Mas ele não veio na casa espírita. Uhum. Ele não vinha tomar um passo, ele não vinha uma palestra, não vinha nada. Ele não queria nada. A mãe que queria resolver o problema dele. Sim. Aí passou um tempo, a mãe voltou. O meu filho está precisando de outra desobsessão. Nós falamos, sim, mas vem cá. O teu filho não fez nada, não veio aqui, não assistiu uma palestra, não se continua na droga. Ele vai continuar a vida inteira. Porque nós vamos fazer outro trabalho, vai tirar aquelas entidades, mas ele continuar na droga, outros vão se acoplar e assim vai ficar eternamente. Ela ficou furiosa, indignada, porque não estavam querendo ajudar o filho dela. Mas a pessoa tem que querer se ajudar. Sim. Acho que é o ponto principal, primordial. Eu quero ajuda. Ele tem que dizer. Ali não, era a mãe que dizia, meu filho, eu preciso de ajuda para o meu filho. O filho não queria nada com nada. Nada, absolutamente nada. Então se torna difícil a situação. A pessoa tem que querer se ajudar. Não adianta, o rapaz não queria fazer um evangelho no lar, o cara não queria assistir uma palestra, não queria vir tomar um passe, não tomava água fluidificada, e a mãe querendo que fizesse eternamente o trabalho de desobsessão para ele. No caso, assim, geralmente, a pessoa gosta. É difícil de dizer isso para uma mãe, mas se ele não queria essa ajuda, porque quando faz um trabalho mediúnico de desobsessão e a gente consegue encaminhar aquele obsessor, a gente consegue afastar, muitos obsessores dizem assim, eu vou ficar de olho. Se ele continuar, eu volto. Muitos dizem isso numa mesa mediúnica.
Então, eles estão observando. E muitos dizem, não, eu quero realmente ajuda, eu quero que me levem daqui. Mas a pessoa continua no mesmo comportamento, outros virão. Ela vai atrair a mesma coisa. Então, assim, não é só fazer desobsessão. A pessoa tem que querer mudar. Ela tem que fazer a parte dela. Ela quer ajuda, mas ela não se modifica. Não. Sim. Ela tem que querer se modificar. Então, um trabalho de desobsessão, ele alivia a pessoa para que a pessoa desperte e diga, não, eu tenho que fazer a minha parte. Para isso, ela tem que vir nas palestras, ela tem que vir nos estudos, ela tem que ler o evangelho, para ela enxergar que ela tem que fazer a parte dela. Porque continuar no mesmo comportamento, ela vai ficar na desobsessão o resto da vida e só muda de amiguinho, digamos assim. Só muda os amiguinhos em volta dela, porque ela está dando aquela porta aberta que a Esther falou no começo, né, que é o caso do rapaz da droga. Ele ficava com a porta aberta da droga. Não adiantava a gente tirar aqueles que estavam usando droga com ele. A gente tirava 2, 3, vinha mais uns 5, 6, porque eles também gostam. No plano espiritual também tem a inferioridade que gosta daqueles vícios também. Então, a pessoa tem que se ajudar. Nós como pais, irmãos, familiares, amigos, nós não podemos fazer pelo outro. A gente pode tentar trazer, pode fazer prece, pode tentar iluminar a mente daquela pessoa, pedir para a espiritualidade ajudar a iluminar, mas se a pessoa não quer, não tem jeito. A caminhada é de cada um de nós. Né? É igual a gente querer mudar o outro, né? A gente não ninguém consegue. muda. Não Ninguém muda. muda ninguém. Pode aconselhar. É. Ele só vai mudar se ele quiser. Inclusive o obsessor. Nós não mudamos o obsessor numa mesa mediúnica. A gente conversa com ele, mostra para ele a situação, mostra o que ele poderia fazer para estar melhor para ele. Agora, nós mudarmos ele, nós não vamos conseguir. Ele tem que querer. Tanto que a gente pergunta, tu queres ajuda? Ele tem que dizer, eu quero ajuda. Porque se ele não disser que quer ajuda, não vai resolver. E muitos dizem assim, eu quero ficar assim, eu gosto. Eu gosto dessa inferioridade que eu tô. Então é complicado. A pessoa que aqui encarnada, ela tem que estar consciente disso. E isso é um dos papéis da doutrina espírita. Conscientizar as pessoas dessa caminhada. E muitos nos procuram, como vocês disseram, querendo a cura, mas sem a responsabilidade da mudança. Né? Sim. Então, o centro espírita que tem que dar jeito. Sim. Então, nós estamos aqui para auxiliar mais a caminhada, a mudança de cada um. As pessoas acham que a casa espírita tem a varinha mágica. Eu vou lá, a espiritualidade vai solucionar o meu problema e eu vou para casa saltitante. Não vai. Não. A solução está dentro de cada um de nós. Quem tem que se modificar somos nós. Muitas vezes nós atendemos pessoas aqui, vem, faz o tratamento, melhora, se afasta. Sim. Aí daqui a um tempo volta. Acabei me afastando, tive uma recaída, tô mal de novo, vim procurar ajuda. Ou outro problema. Outro problema. Problemas todos nós temos. Todos. Não é porque a gente está dentro de uma casa espírita estudando, trabalhando, todos nós. Por quê? Nós participamos da lei de ação e reação. Nós estamos aqui, nós somos espíritos imperfeitos. O único espírito perfeito que não era para ter problema e ainda teve foi Jesus. Problemas que ele não causou, claro. Mas nós temos problemas que nós causamos. Então, problemas nós vamos ter, mas nós temos que ver como que eu vou lidar com os... Essa é a chave da situação. Como que eu vou lidar com os problemas que me surgem na minha vida? Porque os problemas surgem para que eu me impulsione o meu aperfeiçoamento, para a minha melhora, que eu comece a meditar onde é que eu estou errando, como é que está o meu evangelho, como é que está minhas orações, como é que está o meu estudo, como é que está o meu pensamento, como é que está a minha fala, o que é que eu ando falando, para eu conseguir retornar e começar a me policiar novamente. Então os problemas vêm para isso. Mas tem gente que os problemas vêm e eles querem vir aqui, a gente resolve o problema e ele... E o que garante a nossa estabilidade espiritual? Nossa estabilidade espiritual, o que garante é justamente isso. Vigiar e orar. A prece no nosso dia a dia. Termos uma rotina de prece, de agradecimentos, de tentar ver o lado bom da vida, que sempre tem,
Eu caí agora, todo mundo sabe, a casa espírita toda sabe que eu quebrei o braço. Uhum. E no mesmo dia que eu quebrei o braço, eu fiquei assim meia, não revoltada, não. Mas fiquei abalada. Disse, nossa, quebrei o braço, né? Vai me tirar de tantas atividades e tantas coisas. E no mesmo dia eu escutei uma fala de uma psicóloga, que ela falando de um grande empresário americano, e ele já tem 90 e poucos anos agora, e que ele comentou o seguinte: para qualquer coisa que ele considera ruim, ele agradece 3 coisas boas que poderiam ser, que seria o contrário daquele ruim. Tipo assim, eu quebrei meu braço direito. Eu disse, obrigado, Deus, porque eu sou canhota. Então, quebrei o meu braço esquerdo. Obrigado, Deus, porque eu não bati a cabeça. Obrigado, Deus, porque eu tenho acesso à saúde. Eu pude ir para um hospital ser atendida prontamente por profissionais que me auxiliaram, que me ampararam, que me acolheram. E outras tantas coisas que eu teria. Obrigado, Deus, porque eu posso comprar medicação para dor. Obrigado, Deus, porque eu tenho uma família que está me auxiliando. Então, assim, para as coisas que nos acontecem, em vez da gente ficar, meu Deus, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não. Está acontecendo comigo? É para mim. Eu tenho que ver a lição, mas obrigado, Deus, por isso, por aquilo. Gente, isso funciona maravilhosamente. E o lado positivo. O lado positivo. 3 agradecimentozinhos, tu já vê que aquilo não é nada. Que aquilo não é nada, tu pode fazer muita coisa, mesmo com aquilo acontecendo na tua vida. Então, isso nos traz a estabilidade. Mas, às vezes, a gente desestabiliza. E a casa espírita tem aqui o passe para nos ajudar a estabilizar. Tem água fluidificada, tem as cabines quando o problema é físico, tem as palestras que nos abrem a mente, que sempre tem algo de bom para nos trazer. Por mais simples que seja a palestra, por mais repetitiva, porque o tema é desobsessão, eu já estudei tudo que tinha de obsessão, já escutei tudo. Vai lá escutar que vai ter coisa que tu vai ver que tu não sabia ou que tu vai lembrar. Tem o estudo, tem os colegas, nossos irmãos trabalhadores também que estão sempre junto de nós, nos apoiando, fazendo prece. Enfim, tem muita coisa boa para nos estabilizar. E a vibração da casa, né, Sônia? Que às vezes só o fato de tu entrar aqui, ficar uns 10 minutos quieto ali no salão já te renova. Com certeza. Só estar na casa espírita, tu estás com um problema e tu te ligas ao plano espiritual, esse livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ele diz que nós estamos recebendo automaticamente o auxílio. Nem nos apercebemos, mas se nós temos fé que nós vamos vencer aquela dificuldade, nós estamos recebendo o auxílio. Então vai depender exclusivamente de nós, na forma como nós nos posicionamos diante das dificuldades que todo mundo tem. Ninguém vem dizer que não tem dificuldade, minha vida é um mar de rosa. Vai mentir para outro. Todo mundo tem as suas dificuldades. Uhum. Quem tem evidência e vem no salão é um banho de luz. É um banho de luz sobre todas as pessoas. Então tem gente que diz, mas eu assisto a palestra online. Gente, a coisa acontece aqui dentro. A coisa, eu também assisto palestras online. Só que é o ensinamento que vem a mim. Agora, o auxílio espiritual é aqui dentro que a coisa acontece. Exatamente. E depois, casa, às vezes é uma pessoa que chega e conversa, tu já está assistindo, tu já tira a tua vibração dali. Não é a mesma coisa. E como nós sentimos falta disso na pandemia? Como sentimos falta desse ambiente, desse local? Na pandemia, às vezes eu pegava o carro e vinha aqui na frente. Eu ficava sentada ali um pouquinho, fazia uma prece, eu sinto muita falta de abertura. Porque isso aqui equilibra a gente. A gente chega aqui dentro, a gente já se sente bem. É muito bom. Muito bom. Isso traz a nossa estabilidade necessária. Então, tenho... Então, meninas, como o tempo é curto, o tempo é tão bom, né, Diego? Tanta coisa para perguntar. Mas eu queria que uma de vocês contasse uma breve história, um exemplo de uma mudança
durante uma desobsessão, pudesse contar para nós o que aconteceu de bom, vamos supor assim, para aquele obsediado, uma coisa assim. Uma história, pra gente encerrar. Eu acho, para mim, particularmente, porque eu sou dialogadora também em grupos, né? Cada vez que eu pergunto, tu queres ajuda? E ele diz, eu quero, aquilo para mim é uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande ver que ele quer sair daquela situação. Mas eu vou contar uma historinha. Uma pessoa da minha família estava num processo, pessoa que tem uma índole nervosa. Então, qualquer coisa que o marido falava, ela saía falando, gritando com ele, brigando, brigando, brigando. Um dia eu cheguei na casa dela e tava aquela coisa, né? Uma briga assada e falando, eu digo, calma, o que é isso? Mas que briga? Ah, é todo dia isso, a filha disse. Todo dia, é 2, 3 vezes por dia, qualquer coisinha que ele fala, ela já sai gritando. Aí eu conversei um pouquinho com essa pessoa e tal, mas não falei nada, assim, questão espiritual, né? E aí eu vim para um trabalho mediúnico, mentalizei essa pessoa e veio a entidade. A entidade com muita raiva da família. Queria desestruturá-la, queria acabar com o casamento, um relacionamento, queria acabar com aquele relacionamento. E conversei com a entidade, eu estava dialogando e ela não aceitou. Não aceitou. E eu fui embora pensando aquilo, né? O que daria para fazer para encaminhar esse irmão? Porque ele era um sofredor também ali na situação. E aí eu fui, naquela semana, eu fui na casa da pessoa e eu disse assim, quando tu sentir essa vontade de brigar, põe uma aguinha na boca e fica andando pela casa. E pensa se vale a pena tu brigar. Vale a pena realmente tu falar alguma coisa, né? Anda um pouco dentro de casa, pensa, e depois tu vê se vale a pena tu voltar lá nele e brigar. Aí passou umas 2 semanas, eu fui lá novamente, eu disse, daí, como é que tá? Ah, tu sabe que eu comecei a botar água na boca, e a maioria das vezes, quando eu jogo água fora, eu já não sei mais nem por que eu ia brigar. E naquela semana, ele veio e ele viu que ele perdeu o campo, que era a briga. E aí foi mais fácil conversar com ele, mostrar para ele a situação e fazer aquela pergunta: tu queres ajuda? E ele queria ajuda. E aí, a partir dali, eu observei que acabou as brigas do casal. Bem? Então, assim, isso nos traz muita alegria. Eu não precisei dizer nada para o casal, eu não precisei falar nada de espiritismo para eles. Eu apenas queria auxiliar aquele irmão que eu vi que estava sofrendo na situação, apesar do casal também, né? Mas, como eles não eram espíritas, eu disse, eu não vou entrar porque, em família, quando a gente começa a falar muito de espiritismo, eles já começam, lá vem ela com aquele assunto de novo, porque tudo é espiritual, tudo é espiritual. Então, assim, é melhor às vezes não falar. Mas muitas vezes a gente pode ajudar sem falar. Mas eles mesmos estavam dando porta aberta Com para que a certeza. entidade chegar com a maior facilidade. A entidade só aceitou ajuda quando fechou a porta. Com certeza. Quando fechou a porta. Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria de fechar essa porta. Está dando abertura para a entidade. Só existe obsessão porque existe afinidade. E a gente se coloca sempre como vítima. A pessoa sempre se coloca. É uma entidade que está me atrapalhando. Será mesmo? Eu sofro porque ele está me influenciando. Mas às vezes, quando eu sinto que tem alguma influenciação, eu me pergunto: o que será que eu fiz? Eu lembro que um mediúnico que eu participei, a entidade veio. E nós questionamos, poxa, por que tu fica atormentando tanto a nossa irmã? Eu quero me desligar, mas ela me chama sempre. Sim. É a própria pessoa. A pessoa não vive mais sem aquela influência. Tem isso. Gente, é tanta... É um tema, assim, que, na verdade, dá para falar muitas horas, né? Dá para falar mais, né? Nosso tempo é não curto. se esgota. Não, nunca se esgota. Isso que a gente nem falamos só dos desencarnados, nem falamos da obsessão do encarnado, que também tem. Tem. Né? Então, é um tema, assim, incrível. Acho que a gente, talvez, né, mais pra frente, a gente possa voltar de novo, né? Quem sabe elas voltam de novo.
Eu não convido, eu intimo elas. Eu tô muito feliz, né? Quero reforçar aqui que esse trabalho de desobsessão, ele também é uma caridade que a gente faz, né? Porque essas pessoas, elas, às vezes as pessoas escutam, um obsessor, elas ficam com medo da palavra, do que pode ser, do mal, mas a gente não pode esquecer nunca que é um irmão, que tá na erraticidade, né? Tá Que a gente que sofrendo. tá sofrendo também, né? Ele é um filho de Deus como todos nós. É isso. Hoje ele é obsessor. Isso. A gente Então tem é que se ver assim. importante realçar isso, né? E, meninas, quero, assim, agradecer imensamente, né? Elas, né, Diego? Com Foi tão bom. certeza. É. E quem não tá aqui não sabe o que elas enfrentaram para chegar, que hoje tá um frio e É. uma chuva. Chuva. Meu amigo, obrigado, né, por Obrigado voltar também. aqui do meu lado, fica aqui, né? E o Eduardo e a Laura, que dão um suporte hoje, ali que a meus gente suportes precisa. ali, isso. Gente, obrigada. Se tiverem dúvidas, podem colocar ali embaixo nos comentários, né? Por favor, curtam, compartilhem para esse tema, né? Chegar a mais pessoas. Muita gente às vezes tem dúvidas, né? Então a gente espalhando o bem, né? Espalhando um pouco do conhecimento, né? A gente também está ajudando. Quero agradecer a espiritualidade amiga que está aqui presente hoje, a Deus, aos nossos anjos de guarda, mais uma vez as meninas, obrigada. E é isso. Muito obrigada, até o próximo episódio.